A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O produtor rural vive de desafios. É um desafio atrás do outro. Cada vez que você consegue a solução para alguma coisa, algum problema, alguma dor, vem um desafio novo. E é por isso que o produtor rural é tão abençoado e ama tanto o que faz, né? Porque tem que gostar demais da agricultura, tem que gostar demais da produção de alimentos, tem que gostar demais de fazer o que ele faz, porque ele sabe a importância disso para a humanidade. Cada vez que a gente se encontra numa feira como essa, a gente vai percebendo a diversidade da agricultura e a diversidade das soluções. Eu estou aqui agora, nesse momento, no stand, no nosso estúdio da Tecnoshow comigo, com o Amaury Pimentel, que é agrônomo de campo da Cogni. E a gente vai entender quem é essa empresa, o que é a Cogni, quais são as soluções que eles trazem para os produtores rurais. Amaury, como é que você está? Tudo bem? Primeiramente, boa tarde, Divino. Tudo ótimo, graças a Deus. Gostaria primeiro de agradecer pelo convite, tá? E pela oportunidade de estar batendo esse papo aqui contigo e explicar um pouco para os nossos amigos produtores o que é a Cogni e como a gente pode ajudá-los a nível de campo. A honra é minha de te receber aqui, rapaz. Eu é que tenho o prazer de ter você aqui na minha frente. Amaury, você fica sediado onde? Hoje eu fico sediado em Goiânia, Divino. Eu fico responsável por toda essa parte de suporte técnico ao nosso time comercial em todo o sul e sudoeste goiano. Mas você é goiano? Sou goiano, pé rachado. É mesmo? Goiano da gema. Mas esse zóio azul aí não é de Goiânia, não. Tem uma história aí. Esse aí já veio lá de trás. O pessoal migrou pouquinho e veio parar no Goiás. Tá certo. Cara, quem é a Cogni? E que nome diferente é esse? Divino, hoje a Cogni, né, a gente gosta de dizer e apresentá-la como o maior ecossistema de biológico do mundo, né? O que seria isso? Hoje a gente tem dentro, né, desse ecossistema algumas das empresas pioneiras no segmento biológico na agricultura brasileira. E não só pensando em bioinsumos, mas pensando também em máquinas para tecnologia de aplicação, pensando em sementes de planta de cobertura com tratamento biológico, que além de proporcionar aí melhorias às características de solo, é mais uma ferramenta para a gente estar inserindo as tecnologias biológicas dentro do sistema. Então, dentro do guarda-chuva da Cogni hoje, a gente tem empresas como a Simbiose, tá? Que é uma pioneira dentro do segmento biológico aqui na nossa agricultura, empresas como a Bioma, a Biojet, que é a nossa empresa de implementos agrícolas para facilitar a aplicação das tecnologias biológicas na fazenda, e a gente tem também a Biogress, que é essa empresa de plantas de cobertura já também com tratamento biológico industrial já dentro da semente, ou seja, o produtor tem a oportunidade de levar uma planta forrageira de cobertura já com os benefícios das tecnologias biológicas. E a gente tem também hoje a Orange, que é uma empresa de prospecção de micro-organismos para o desenvolvimento de tecnologias biológicas. Então, dentro do ecossistema hoje, a gente consegue, né, trazer tanto inovação como tecnologia já segmentadas e estabelecidas dentro do sistema que o nosso cliente já conhece, dentre algumas dessas outras marcas que fazem parte desse guarda-chuva. Você falou prospecção de quê? Prospecção de micro-organismos para o desenvolvimento de novas tecnologias biológicas. Explique isso para nós. Hoje, o passo a passo de um desenvolvimento de um produto biológico, ele se dá em alguns fatores. Então, antes que a gente tenha aquele produto comercial chegando lá da porteira para dentro para o produtor utilizar, certo. Tem toda uma fase de prospecção de micro-organismos com capacidade, ou seja, para gerar controle de algum patógeno, ou seja, para solubilização de algum nutriente.
Então, como que a gente trabalha? A Origin, ela viaja aí, né, fazendo pesquisa dentro do nosso bioma, né, que é um bioma tropical muito rico, fazendo pesquisas e estabilizando e trazendo micro-organismos com potencial de controle ou potencial para se tornar um agente de controle biológico lá no final. E não só a Origin, né, mas com uma parceria muito importante também, muitas vezes respaldada pela Embrapa. Tá? Eu ia até falar isso, cara. Você falou disso aí, eu lembrei que eu estive na Embrapa lá em Jaguariúna. Eu tenho que lembrar agora qual das Embrapas que está lá em Jaguariúna. Enfim, não sei nesse momento. Foi uma visita muito bacana e eles falaram muito dessa questão dessa prospecção. Sim, sim. Inclusive, na Caatinga. Sim. Tinha um professor lá que falou disso, eles estavam fazendo pesquisa com plantas da Caatinga, porque como é que aquelas plantas viviam um sistema tão rústico, tão extremo, e estavam ali, né? E eles buscando, peraí, o que ela tem para oferecer para a nossa planta, para a nossa soja, para o nosso milho? Sim. Então, assim, eu não sei se tem muito a ver com... Tem com o que você muita tá coisa a colocando ver, aí. inclusive está diretamente ligado a um produto que a gente lançou agora recentemente, tá? Que é um mitigador de estresse hídrico. E ele fez parte ele é um fruto justamente dessa linha de pesquisa. Ah, é? O micro-organismo que foi selecionado do bioma da Caatinga, que gerou um produto comercial que vai auxiliar a planta a mitigar estresse hídrico e térmico, tá? Que Então essa legal, parte de cara. prospecção é justamente a gente explorando os diversos biomas que a gente tem num país de proporção continental. Isso. E a partir daí selecionando micro-organismos que têm capacidade de sobrevivência, né, nesses ambientes inóspitos, e aí que tem uma relação biológica e simbiótica com a planta que possa ajudar ela a superar esses desafios, né? Então a gente que está aqui inserido na agricultura do cerrado, a questão pluviométrica, cada ano ela tem se tornado cada vez mais desafiadora, cara. Exato, né? A gente aqui do Sudoeste Goiano, nós podemos falar. É, Nós tínhamos uma janela de plantio muito bem estabelecida. muito. Hoje ela já não existe mais. Prova disso foi agora, né? Exato. Um monte de gente não conseguiu plantar o milho porque não conseguia colher a soja, porque a chuva estava ali atrapalhando a colheita. Né? Exato. Então foi isso também que motivou, né, essa parceria, né, de uma das nossas empresas e do ecossistema a Bioma ao desenvolvimento do Bioma Hidrafos, que é o nosso mitigador de estresse hídrico, que o ingrediente ativo dele é um micro-organismo, uma bactéria retirada do bioma da Caatinga. Mas me explica, eu fiquei curioso agora, me explica como é que funciona mais ou menos isso aí, porque a gente falou aí da janela de plantio, então às vezes tinha que plantar o milho até 25 de fevereiro, aí chegou a 25 de fevereiro, chuva em cima, a soja já está lá indo, terminou de colher 1º de março, tal, já passou. Explica como é que funciona esse hidratos. Isso, hidratos. Isso, o milho é um exemplo muito importante, né? Um exemplo, cara, perfeito para a gente citar essas condições adversas, porque a janela de milho, você falou até 25 de fevereiro, né? A gente tinha ali aquela janela bem estabelecida no Sudoeste Goiano, o milho tem que ser plantado no máximo na segunda quinzena de fevereiro. Hoje não, hoje a gente já tem plantio de milho em segunda quinzena de abril, em alguns casos. Né? E aí, quando a gente pensa em milho, a gente está falando de uma cultura que define potencial produtivo muito cedo, né? Então, os primeiros 20, 25 dias da cultura ali é o que vai definir, muitas vezes, o produtor vai colher lá no final. Você viu que tem milho de tudo quanto é tamanho aqui? Exato, né? E com o bioma hidratos, a gente consegue ter um micro-organismo, uma tecnologia que vai auxiliar, né, a planta a se proteger desse estresse muito importante. E, cara, muitas vezes a gente se prende Que aqui. são aqueles veranicos? Isso, aqueles veranicos mais estendidos que a planta pega ali. Entendi. Muitas vezes o produtor planta esperando aquela chuva que vem nos 4, 5 dias, isso vira 10, vira 15. Ou depois tem ali uma condição pluviométrica boa para germinação da planta, mas depois vem ali 10, 12 dias de estresse hídrico numa planta que está em estágio inicial de estabelecimento. Nossa, né? sofre. Então, esse micro-organismo, ele vai se estabelecer no sistema radicular da planta, tá? E ali ele vai formar como se fosse um escudo protetor, né? Protegendo essa raiz, um termo técnico seria um exopolissacarídeos, né? Mas seria como se fosse que nomão. uma capinha ali em torno desse sistema radicular que vai impedir que essa planta perca água para o sistema, né? Então, por exemplo, a planta ela está sempre túrgida quando tem umidade no sistema. Mas à medida que vem um veranico, o sistema começa a perder umidade
e você tem água dentro da planta. A tendência é que essa umidade migre de maior para menor potencial de concentração. Então a planta vai perdendo água das células vegetativas para o sistema. Então o bioma hidratos ele impede e retarda esse processo. Ele consegue manter a planta túrgida por mais tempo. E não só em questão de sistema radicular, mas também regulando a abertura e fechamento de estômago, impedindo a perca de umidade através do processo de expiração e transpiração da planta. E você consegue preservar umidade dentro da célula vegetal por mais tempo. Legal, bacana. Só reafirmando aqui, realmente é a Embrapa Meio Ambiente, lá em Jogariúna. Exato. Foi lá que eu estive e vi essa pesquisa que eu achei muito interessante. Não, isso é uma cara, tecnologia. né? Fenomenal. Além desse produto, dessa parceria com a Embrapa nesse produto, tem alguma outra coisa em parceria com a Embrapa que você A chegaram a gente desenvolver? tem várias tecnologias desenvolvidas com a Embrapa Divino. Dentro da iniciativa privada, a gente é a empresa que mais tem tecnologias envolvidas em parceria com a Embrapa. Sério? Tá? Então, na safra passada, a gente trouxe o bioma hidratos e a gente trouxe também o Eficaz Control, né? O que é o Eficaz Control? O Eficaz Control é uma tecnologia disruptiva e que vem para revolucionar o segmento biológico na agricultura brasileira, né? A gente já está dentro da agricultura que mais utiliza tecnologias biológicas do mundo. Veja bem, é forte o que você falou, hein? É uma tecnologia disruptiva que veio para revolucionar. Revolucionar. Por que que eu digo revolucionar e disruptiva? Porque é o primeiro biofungicida para tratamento de semente e aplicação em suco de plantio que pode substituir o fungicida químico que vai no tratamento de semente. Epa! Então eu posso tirar aquele fungicida químico que entra no TS, muitas vezes, Sei. e eu posso fazer esse tratamento visando o manejo de fungos de solo, como Fusarium, por exemplo, com o Eficaz Control. Tá? E o Eficaz Control disruptivo vem muito porque a gente está falando de uma nova geração de produtos biológicos, onde a gente não só seleciona os micro-organismos por capacidade deles de colonizar a superfície, né? Que era aquela formação de biofilme que a gente conhece lá atrás, mas a gente seleciona esses micro-organismos também, Divino, pela capacidade dele de sintetizar toxinas, no caso do Eficaz Control, com ação antifúngica, que vão atuar diretamente no desenvolvimento do fungo patógeno, levando esse fungo à morte, impedindo que ele ataque o sistema radicular da planta. O produtor rural já conhece a Cogni? A Cogni, sim, e já conhece bastante as marcas que fazem parte do ecossistema Cogni, tá? Então a gente tem a Simbiose, que é uma pioneira, né, no segmento biológico na agricultura brasileira, e eu gosto de ressaltar isso fortemente, Divino, que a gente está falando de uma multinacional brasileira. Multinacional brasileira. E quando a gente pensa em agricultura tropical, a gente está falando do... Não é você pegar um negócio que está pronto lá fora para um sistema diferente do nosso e tentar adaptar. Não, é Exato. criar alguma coisa já com o nosso Para o DNA. nosso DNA, para o nosso sistema, para as nossas dores, para o nosso desafio. Né? Porque ninguém melhor para trazer soluções para a nossa agricultura do que uma empresa que conhece a fundo os nossos desafios. Né? Então a Cogni ela vem se mostrando bastante no mercado agora, e o nosso desafio é fazer que o nome seja cada dia mais comum ao produtor, mas todas as marcas que fazem parte, que estão dentro desse guarda-chuva, o produtor já conhece há bastante tempo. Quando você chega para o produtor rural e vai se apresentar para ele, como é que você fala? Oi, seu Divino, prazer, eu sou a Cogni, ou não? Você pega as marcas conhecidas, como é que vocês fazem? Hoje eu me apresento, senhor Divino, prazer, primeiramente, estar aqui na propriedade do senhor. Hoje eu sou agrônomo de campo da Cogni, né? E aí, dependendo da tecnologia que o senhor utiliza, a gente vai falar de um portfólio direcionado a uma das empresas que fazem parte do guarda-chuva. Tá? Então, se o Divino hoje quiser conhecer o Eficaz Control, a gente vai falar como Cogni e dar voz ao Eficaz Control, que é uma tecnologia simbiose. Entendi. Né? Então a gente faz. Você personaliza. Exato, a gente personaliza o atendimento, até porque eu acho que é um desafio, né? E uma função de nós, indústria, hoje, trazer um atendimento cada vez mais personalizado ao nosso cliente. Vocês estão em todo o Brasil? A gente está em todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí. Né? Então a gente tem soluções aí para auxiliar os nossos parceiros e os nossos clientes
nos mais diversos sistemas de produção, né? Porque a gente está falando de um país de tamanho continental, onde a gente tem modalidades de agricultura muito diferentes, né? Do que é praticado no sul, do que é praticado no cerrado, do que é praticado no norte. Então, aí a gente volta o ciclo e entra na questão da personalização, né? Então, a gente tem uma modalidade de Eu atendimento. fiquei até hoje. imaginando isso, cara. Como é que é, de repente, você pegar... Porque, imagina, você tá lá no Rio Grande do Sul, né? Você falou do Oiapoque ao Chuí. Você tá lá no Rio Grande do Sul, lá próximo do Chuí. De repente, vocês estão lá no Pará, lá no Maranhão, né? Quer dizer, é outro clima, é outro solo, Exato. né? Pluviometria diferente, quer dizer, tudo é diferente. Janela de plantio diferente. O mesmo produto que é posicionado lá no Rio Grande do Sul é posicionado lá no norte também? Essa sua pergunta é excelente, porque esse é um dos nossos desafios, né? Como pesquisa e desenvolvimento, e é um dos motivos que faz a gente buscar essas parcerias como a Embrapa também. E eu vou responder a sua pergunta citando um case, tá? Que é uma tecnologia também que faz parte do nosso portfólio, do portfólio do ecossistema, que a gente chama de linha FOSS, tá? É uma tecnologia que foi desenvolvida aí em mais de 20 anos em pesquisa da doutora Cristiane Paiva, da Embrapa, e foi a primeira tecnologia solubilizadora de fósforo que chegou no mercado da agricultura brasileira. E o processo de desenvolvimento dessa tecnologia, Divino, ela começou com 450 micro-organismos, para a gente chegar com 2 lá no final que compõem a tecnologia. E dentro desse processo seletivo, dos fatores que a gente busca é esse: estabilidade de performance e adaptabilidade do micro-organismo aos diversos, né, desafios e condições climáticas, temperatura, pluviometria que ele vai encontrar, seja se ele estiver sendo posicionado no Rio Grande, seja se ele estiver sendo posicionado lá no Piauí. Então, tanto a parte de parcerias com empresas ou com instituições de pesquisa, até a parte que a Origin desenvolve dentro do ecossistema hoje, é isso. Não só procurar micro-organismos que tenham potencial de controle ou para exercer alguma função que auxilie o produtor dentro da propriedade, mas também que tenha estabilidade e performance dos mais diferentes ambientes e sistemas de produção. Tá? Como é que é posicionar produtos como esses para o produtor no momento em que ele está tentando entender onde é que ele vai pôr o dinheiro dele, que está contadinho e ele precisa de soluções que são eficazes, mas ele não pode dispor de muito dinheiro porque ele não tem, o juro está caro, ele não adianta, ele não pode pegar um montão de dinheiro e colocar tudo que às vezes precisa e quer, né? Como é que é isso? Aí a gente volta novamente, Divino, naquele atendimento personalizado que você citou lá atrás, né? Então, o primeiro ponto é entender qual a principal dor do nosso cliente naquele momento, qual que é o principal desafio dele, né? Então, a gente está vivendo um momento delicado, muito relacionado à questão da própria adubação agora, né? Que a gente está vendo aí como a guerra está impactando no preço do adubo e como isso vai impactar diretamente no custo de produção do produtor lá no final, porque quando a gente pensa em adubação, a gente está falando em torno de 30% do custo de produção dele, né? Então, a gente tem tecnologias dentro do portfólio para otimizar, né, aspectos como esse, né? Quando a gente fala que o segmento biológico ou a agricultura brasileira é a que mais utiliza produtos biológicos, claro que tem muito da questão da agricultura regenerativa, mas tem muito da questão da eficiência econômica e agronômica dessas tecnologias. Então, quando eu penso em tecnologias com a capacidade de solubilizar fósforo, melhorar a eficiência da absorção do fósforo, que é uma adubação que tem de baixa eficiência e de baixo aproveitamento, isso impacta diretamente no retorno sobre o investimento do produtor lá no final. Automaticamente, o sistema dele se torna um sistema mais lucrativo. Quando eu falo de uma tecnologia, de um fungicida que pode substituir o tratamento de semente químico hoje, um fungicida biológico, com custo de aquisição muitas vezes mais barato do que o fungicida químico, que vai retornar e agregar produtividade para ele lá no final, a gente está falando do melhor retorno sobre o investimento dessas tecnologias, tá? Então, para a gente, claro que o desafio é grande, né, como para todas as empresas que estão atuando no agro agora, mas a gente olha isso com
com muito carinho e a gente vê aí uma oportunidade muito grande para o produtor conhecer novas tecnologias, aquele que não usa ainda, e observar que esse crescimento do segmento biológico na agricultura brasileira se dá muito pelo quanto ele agrega e torna a atividade mais eficiente da porteira para dentro, tá? Então a Cogni hoje tem tecnologias para auxiliar o produtor e tornar o sistema dele mais rentável também. O produtor já assimilou o conceito de um solo biologicamente equilibrado? A gente está numa das regiões do Brasil onde esse conceito já é mais bem entendido e estabelecido produtor. A gente está numa região hoje, se a gente pegar aqui o Sudoeste Goiano, Planalto Verde, né, talvez de maior adoção de tecnologias biológicas no sistema produtivo. Rio Verde, por exemplo, a gente já tem muitos produtores onde o manejo de tratamento de semente deles, o manejo de nematóide deles já é feito só com tecnologias biológicas. Porque ele já entendeu que você ter um solo com atividade microbiótica, né, boa, isso vai se reverberar, né, num sistema mais equilibrado lá na frente. Por que o nosso custo de produção muitas vezes ele extrapola o que seria o ideal? Porque em muitos casos a gente tem um sistema desequilibrado, né? Quando você tem sistema desequilibrado, você acaba selecionando pragas e patógenos que têm um potencial alto de causar dano econômico. Quando a gente vem para esse solo, esse sistema mais equilibrado, a gente volta naquilo que a gente tinha lá atrás, que é um ecossistema produtivo. Então esse conceito, eu diria, hoje dentro do Sudoeste Goiano e vem avançando bem a nível Brasil, ele está se estabelecendo e o produtor tem entendido e buscado cada vez mais soluções biológicas para todos esses desafios. Essa exigência que o mercado impôs, principalmente ao Brasil, o Brasil é muito cobrado, né? Sim. É engraçado que a gente fala muito sobre isso, que apesar de termos um sistema regulatório muito complexo e exigente, o mercado cai de pau em cima da gente e exige tudo, né? Antes era só a Europa, agora a China também. Né? Eu gosto de brincar, Divino, que o marketing do nosso agro, ele é meio ruim, né? Porque a gente é a agricultura que mais preserva, a gente é a agricultura que mais usa tecnologias regenerativas, a gente é a agricultura que mais usa tecnologias biológicas. Mas o que é passado para fora parece que não é bem assim. E quando a gente pensa em legislação de produto, o MAPA é um dos órgãos mais rigorosos que a gente tem no mundo. Sim, né? sim. Então, ano após ano, a gente vem sendo retirado, né, do mercado várias moléculas por questão de impacto ambiental. Mas é o que você disse, né? Muitas vezes isso não é exposto e o pessoal realmente cai matando em cima da agricultura e do produtor brasileiro. Quando vocês conversam com o produtor, ele pergunta sobre isso, sobre o impacto ambiental causado pelos produtos de vocês? Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Não só pelos nossos produtos, né? Mas pelos produtos que ele vem utilizando ao longo de 30, 40 anos de uma agricultura. E aí a gente não pode nem condenar, né? Porque Não, era as tecnologias era o que tinha tinha pra disponível. hora. E é uma evolução, né? A gente Exatamente. começou com uma modalidade de tecnologia, aí depois a gente teve todos os avanços nas tecnologias genéticas, né? E hoje a gente tem esse avanço nas tecnologias biológicas. E o produtor ele tem entendido cada vez mais, Divino, que a gente precisa integrar ferramentas dentro do sistema. Por quê? Lá atrás a gente só tinha tecnologia sintética, né? A gente só tinha a tecnologia química. A gente meio que exauriu ela, né? Porque era realmente o que a gente tinha. Depois veio a tecnologia a genética, né? A gente tem os melhoramentos genéticos. E a gente, nos últimos anos, a gente tem perdido muitas tecnologias genéticas também, porque muitas vezes a gente ficou martelando em cima dela. Agora veio o avanço das tecnologias biológicas, né? Então, o produtor, não só produtores, como consultores, formadores de opinião dentro do agro, tem que ter entendido que você integrar essas ferramentas, além de você ter um sistema produtivo mais eficiente, você consegue preservar a vida útil dessas outras duas tecnologias que a gente tem lá atrás, que são muito caras para ser desenvolvida. Então, o segmento biológico ele não vem só, né, para trazer um controle maior de pragas, ou um controle maior de doenças, ou até mesmo absorção melhor de nutrientes, ou ajudar a planta
a sobreviver ou transpor um estresse hídrico ou um estresse térmico. Vem também para melhorar a vida útil dessas outras tecnologias que a gente tem no mercado, como a genética com a química. Então, o conceito de manejo integrado, ele tem sido muito bem estabelecido dentro da nossa agricultura e eu falo para ti que a gente vem caminhando a passos muito largos, cara. Legal. E essa manutenção da vida útil desses produtos é importante porque novas moléculas levam décadas para Exato, né? surgir, né? Cara, bacana, legal. Quem quiser saber mais a respeito da Cogni, onde é que acha informações? Não, então a gente tem os nossos sites oficiais, tá? Depois a gente pode até colocar nas descrições os vídeos, mas a gente tem uma equipe comercial hoje a nível Brasil, que é muito fácil de ser encontrada, representando as nossas marcas comerciais, né? E a gente tem todo um time técnico, né, para dar suporte, tanto ao time comercial, aos nossos clientes a nível Brasil também, tá? Tem redes sociais? Tem redes sociais, tem o Instagram, tem LinkedIn, então é fácil de achar. E se precisar, entre em contato com o especialista que a gente está. Bacana, cara. Mauri, obrigado, cara. Imagina, obrigado você, de muito, muito legal conversar com você. Gostei, viu? Isso, obrigado você pelo convite. Precisando, a gente está à disposição. Show, bacana. Tá aí, produtor, mais uma opção para você, né? Eu sei que você está à busca de soluções, né? Eu sei que você está à busca de curar as suas dores, né? Sarar as feridas. E essas soluções que aparecem, uma coisa interessante, o nosso produtor, ele é muito interessado em buscar essas soluções e utilizar para ver o resultado que vai dar. Isso é muito legal. Te convido a fazer isso, tá? Hoje nós apresentamos aqui a Cogni. O Amaury Pimentel conversou comigo. Ele é o agrônomo de campo da Cogni e nós falamos sobre esse ecossistema biológico. E nós continuamos aqui na Tecnoshow Comigo 2026, até o final da feira. Vou falar uma coisa para vocês, já falei, vou repetir, hein? Vai ser a maior Tecnoshow de todos os tempos. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.